Graças a Deus, glória a Deus pela vida do povo de Deus. Louvamos ao Senhor pela vida da União Feminina, do MSBN. Louvo a Deus pela existência deste ministério e pela realização deste congresso. Sinto-me honrado em poder partilhar a palavra de Deus com vocês. O tema que nos foi proposto é um tema completamente oportuno, atual, relevante e que faz sentido face ao momento e ao contexto em que vivemos, tanto aqui em Portugal como em todo o mundo. E o nosso tema é bom é ter esperança. Eu quero desafiar você a receber esta palavra, abrir o teu coração para aquilo que Deus há de ministrar, tanto a mim quanto a você, neste momento, a respeito da esperança. Nosso Deus é um Deus que renova esperança. Eu não sei as dificuldades pelas quais você tem passado, eu não sei aquilo que tem alimentado, tem nutrido o seu coração, mas eu quero desafiar você à luz das Escrituras Sagradas, que hoje o teu coração receba a esperança, a alegria, a paz que vem do trono do Senhor. E a palavra que Deus colocou em meu coração para partilhar convosco hoje está no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, os versos 17, 18 e 19. A palavra de Deus diz assim: livro de Abacuque, capítulo 3, verso 17, a palavra de Deus diz assim, é um texto bem conhecido que nos faz pensar em renovar a esperança. A Bíblia diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, o Senhor faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu quero pedir ao Senhor que o teu Espírito Santo tenha liberdade na ministração desta palavra ao nosso coração. E assim como declarou o profeta Abacuque, eu quero declarar que ainda que muitas coisas venham a nos atingir, ainda que tenhamos dúvidas, ainda que tenhamos medo, ainda que tenhamos dificuldades em compreender os teus propósitos, ainda que muita coisa nos falte, eu sei que a tua palavra não irá nos faltar. Eu sei que a tua direção, a tua mão, o teu cuidado não irá nos faltar. E nós poderemos dizer como profeta: nós nos alegramos no Senhor. Tu és o Deus em quem nós nos exultamos. Sabemos que o Senhor é a nossa fortaleza e nos faz andar em lugares altos. Que esta palavra chegue ao coração de muitas pessoas e que a esperança que vem de ti alcance as nossas vidas e transforme o nosso viver em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Bom é ter esperança. O profeta Abacuque foi um homem levantado por Deus. E nós, quando olhamos o livro do profeta Abacuque, aprendemos que o estilo de profecia, o estilo do livro é diferente dos outros profetas que Deus já havia levantado. Abacuque, ele leva a Deus as suas questões, ele vai até Deus com uma mensagem de dúvida, de inquietação, ele quer compreender aquilo que Deus está fazendo, ele coloca para Deus
os seus questionamentos, os seus anseios, os seus medos, as suas raivas, as suas dúvidas. Nos outros livros proféticos, Deus levanta um profeta, dá a ele uma mensagem e o profeta leva às pessoas a mensagem de Deus. No livro de Abacuque é o inverso, é uma profecia invertida. Abacuque vai até Deus com uma mensagem dele e do seu povo, dizendo: Deus, por que é que tu fazes desta forma? Deus, por que é que tu não intervens? Deus, por que é que tu permites certas questões, certas realidades duras conosco? Por que é que tu não ages em nosso favor? O nome Abacuque é de uma palavra hebraica que significa o Deus que abraça. Abacuque significa isso: abraço, consolo, conforto. E o livro é uma demonstração do abraço de Deus a um homem cheio de dúvidas, cheio de inquietações, mas que ao final conclui que bom mesmo é trazer à sua memória aquilo que dá esperança, que bom mesmo, apesar de um coração inquieto, aproximar-se de Deus e saber que toda a força vem do Senhor. Eu quero convidar você, à luz do profeta Abacuque, à luz deste livro, quero partilhar alguns passos práticos para recuperarmos a nossa esperança em Jesus. Primeiro passo que eu quero indicar para você e que nós podemos aprender no livro de Abacuque é este: pare de usar máscaras. Naturalmente, eu não estou a falar das máscaras que nós usamos para nos proteger e cuidar da nossa saúde. Não são essas máscaras, mas eu estou a falar de outras máscaras. Muitos de nós usamos máscaras há muito tempo, mas o profeta Abacuque decide deitar fora as suas máscaras. Estou a falar daquelas máscaras que tentam esconder, que tentam negar, que tentam fingir aquilo que vai no íntimo do nosso coração. Nós precisamos jogar fora essas máscaras. No capítulo 1, no verso 2, o profeta Abacuque diz assim, leia aí na sua Bíblia: até quando, Senhor, clamarei eu? Até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e tu não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Abacuque decide retirar as suas máscaras e dizer: Deus, eu tenho dúvidas. Deus, por que é que tu não ages? Deus, por que é que tu fazes assim? Deus, por que é que tu permites que passemos por situações tão difíceis? Eu quero desafiar você hoje a jogar fora as suas máscaras, aquelas máscaras emocionais que tentam te fazer fingir e negar os medos, as raivas, as dúvidas, as inquietações. Há muitas pessoas que choram, que estão tristes, que estão amarguradas, mas fingem, colocam máscaras para representar um papel de que estão bem. Muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas a nossa fé está abalada. Precisamos tirar as máscaras. Precisamos tirar as máscaras e a hipocrisia do nosso coração, porque enquanto usarmos as máscaras das emoções, a esperança não brotará. A esperança vem quando arrancamos as máscaras e dizemos: Deus, tenho dúvidas. Deus, não entendo. Deus, eu clamo, sinto que tu não me ouves. Quero desafiar você nesta noite, neste congresso, neste dia, a tirar as máscaras do seu coração, a aproximar-se de Deus com o coração rasgado, com o coração aberto, sem máscaras. Lembro-me de Jesus no jardim do Getsemane, quando ele disse: sem máscara, a minha alma está triste até a morte. Lembro do apóstolo Paulo, sem máscara, a dizer: olha, o bem que eu quero fazer não consigo, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo por fazer, sem máscara. Se nós quisermos ter a nossa esperança renovada no Senhor,
eu quero desafiar você, em nome de Jesus, aprenda a tirar as suas máscaras. Coloque diante de Deus as suas frustrações, as suas dúvidas, os seus medos, as suas raivas, os seus fracassos. Abra o seu coração. Tire a máscara. Deus irá fazer algo sobrenatural na tua vida. Você crê? Há um segundo princípio no livro de Abacuque para recebermos, para renovarmos a esperança que vem do Senhor. Primeiro, jogue fora as suas máscaras. Pare de fingir. Pare de fingir que está tudo bem. Abra o seu coração. Rasga o seu coração diante do Senhor. A segunda lição que o livro do profeta Abacuque me ensina é esta. Número 2. Saia da quarentena espiritual. Abacuque 2, verso 1, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque, mesmo com o coração cheio de dúvidas, mesmo com o coração por vezes amargurado, ele arranca suas máscaras e agora ele toma uma providência, ele dá mais um passo, ele diz assim: eu vou sair desta quarentena de fé, eu vou sair desta quarentena espiritual, eu vou fazer o desconfinamento da fé, eu vou ficar na minha torre de vigia e vou prestar atenção naquilo que Deus me dirá. Para que Deus diga algo e para que eu ouça o que Deus diz, é preciso que haja um relacionamento. Muitos de nós estão com a sua fé num estágio de confinamento. Colocaram a vida espiritual em quarentena. Colocaram a fé, colocaram a crença num Deus sobrenatural em confinamento, em isolamento. Nós precisamos desconfinar a fé. Precisamos abrir o nosso coração e buscar esse relacionamento que Abacuque propõe e ficarmos na nossa torre de vigia para ouvir, porque Deus tem algo a dizer todos os dias para o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer dizer algo, Deus quer dizer coisas profundas a nós, dia após dia, mas Ele só faz isso quando nós saímos desta quarentena espiritual. Muitos de nós, durante esse período de pandemia e de confinamento, também confinaram a fé. Colocaram uma quarentena na sua relação com Deus. É preciso desconfinar, tirar a poeira. Lembro-me de Elias, que foi parar numa caverna e disse: quero morrer. E Deus disse: Elias, é preciso desconfinar. É preciso sair desta quarentena, é preciso romper com estas prisões que confinaram a sua fé, que colocaram a sua relação com Deus em quarentena. É preciso sair desta condição de apatia espiritual. Eu declaro sobre a tua vida libertação e fé em ação, fé em prática em momentos de crise. Lembro-me de Jonas, confinado em quarentena no ventre de um grande peixe no fundo do mar, até que lá pelas tantas o Jonas decide desconfinar a fé, ele decide tirar a sua relação com Deus da quarentena, e ele clama ao Senhor, e ele faz uma oração ao Senhor, e Deus então faz aquele peixe vomitá-lo, e Jonas vai cumprir a missão que Deus deu a ele. Se você quer receber esperança, se você quer viver em esperança, em primeiro lugar, jogue fora as suas máscaras. Em segundo lugar, desconfine a fé. Saia da quarentena espiritual. Alimente a sua relação com Deus. Em casa, online, no culto presencial, pratique, coloque a sua fé em ação. É preciso desconfinar a fé. Em terceiro lugar, nós quisermos receber esta esperança que vem de Deus, o terceiro passo, quero que você guarde aí no teu coração, é este: higienize
a tua alma com o desinfetante da palavra de Deus. Higienize a tua alma com o desinfetante da palavra de Deus. No capítulo 3, verso 2, Abacuque, depois de jogar fora as suas máscaras, depois de sair da quarentena espiritual e desconfinar a fé, agora Abacuque vai higienizar não apenas as mãos, mas ele vai higienizar a alma com o desinfetante da palavra de Deus. No capítulo 3, verso 2, Abacuque diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, ou seja, eu tenho ouvido, Senhor, a tua palavra, e eu me sinto alarmado. E aí Abacuque faz um pedido, que é o meu pedido, eu sei que é o teu pedido, é o pedido da União Feminina, do Ministério MSBN. Ele diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz a tua obra conhecida. E na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. O que Abacuque propõe para nós é o avivamento da obra de Deus em nós e através de nós, da obra de Deus no mundo onde nós estamos. Mas para que Deus avive o nosso coração, nós precisamos higienizar, nós precisamos nos limpar com o melhor desinfetante do planeta, é o desinfetante da palavra de Deus. E se você lembrar, a Bíblia nos ensina qual é este desinfetante, o que é que higieniza a nossa alma. Lá em 1 de João, capítulo 1, verso 9, diz assim, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O desinfetante que aviva a nossa alma é o sangue de Jesus. Eu quero que você viva marcado, limpo, abençoado, avivado pelo sangue de Jesus. Desinfeta a sua alma, vença, rompa o pecado, higienize a tua alma com o sangue de Jesus, que purifica a nossa vida. E com a nossa vida purificada, Deus vai trazer avivamento sobre nós e a esperança vai voltar. E cheios de esperança, vamos levar esperança aos outros, mas é preciso avivar, é preciso higienizar, é preciso limpar o nosso coração com o desinfetante da palavra de Deus, e esse desinfetante é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Fale com Deus agora sobre os teus pecados, sobre aquilo que tem manchado a sua relação com o Senhor, aquilo que tem roubado a sua intimidade com Deus. O sangue de Jesus nos purifica de toda a injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. E quando somos desinfetados pela palavra, nós nos tornamos em adoradores. No livro de Abacuque, no capítulo 3, lá no capítulo 3, no verso de número 4, nós lemos isso. Quando somos desinfetados, nós nos tornamos em adoradores. Abacuque capítulo 3, no verso de número 4, diz assim: o seu esplendor é como a luz, raios brilham da sua mão. Abacuque está a louvar a Deus, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos e os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Louvado seja o nome do Senhor. Higieniza a tua alma com o desinfetante da palavra, e Deus vai trazer avivamento, adoração sobre a tua vida, e vai trazer esperança para o teu coração. Em quarto lugar, para que recebamos esta esperança, bom é ter esperança, mas para que tenhamos esta esperança viva, como nos ensina a Bíblia, precisamos dar alguns passos nesta direção. O primeiro desses passos é
jogar fora as nossas máscaras, rasgar o coração e ir até Deus sem hipocrisia, sem máscara, sem maquilhagem. Em segundo lugar, é preciso desconfinar a fé, sair da quarentena espiritual e ouvir o que Deus tem a dizer todos os dias. O terceiro passo é higienizar a alma com o desinfetante da palavra, e esse desinfetante é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E em quarto e último lugar, se nós quisermos viver na esperança viva de Deus, é preciso, em quarto lugar, vacine-se contra o vírus do desânimo. Eu vou repetir, vacine-se contra o vírus do desânimo. Além de jogar fora as máscaras, além de sair da quarentena espiritual, além de desinfetar a alma com o sangue de Jesus, é preciso agora uma vacina que nos proteja contra um vírus terrível, pior do que muitos outros vírus espalhados pela face da terra. É um vírus chamado desânimo. Desânimo gera depressão, gera apatia, gera ansiedade, gera medo, gera perda de sonhos, gera noites mal dormidas, gera esfriamento nas relações, no casamento, pais e filhos, gera tristeza, gera falta de perspectiva, gera falta de sonhos. Esse vírus tem contaminado muitas pessoas. Mas eu quero que eu e você, neste congresso da União Feminina, possamos repreender o vírus do desânimo e sermos fortalecidos pela esperança viva que vem do trono de Deus sobre nós. Lá em Abacuque capítulo 3, verso 17, nós lemos sobre esta vacina. Foi o texto que lemos no início. Lembra que Abacuque significa o Deus que abraça. E a conclusão do livro de Abacuque é exatamente esta: uma vacina contra o desânimo, contra o vírus do desânimo. E ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aqui está o antídoto, a vacina contra o desânimo. Eu me alegrarei no Senhor, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que, você pode completar aí no teu coração a frase, ainda que falte, completa. Ainda que eu não tenha, pode completar. Ainda que me seja tirado, complete. Ainda que Deus não me responda da maneira como eu esperava, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegro no Senhor, e eu exulto no Deus da minha salvação. Ele é, versículo 19, a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como da corça, e me faz andar em lugares altos. Não é pela minha força, mas é pela força que vem do trono do Senhor. Quero lembrar a você que uma das maneiras mais interessantes e eficazes de sermos vacinados contra o desânimo é termos na memória, livro de Lamentações, capítulo 3, trazer à memória aquilo que me traz esperança. A memória é algo muito poderoso. E uma das coisas mais importantes que temos que ter na nossa memória é aquilo que Deus já fez por nós no passado distante, num passado remoto, ontem ou até mesmo hoje. Trazer à memória os livramentos que Deus já nos deu. Trazer à memória os milagres que Deus já fez na nossa vida. Quando nós encaramos o desânimo e encaramos uma situação difícil, esse vírus do desânimo entra em nós, nós precisamos combatê-lo, lembrando e trazendo à memória aquilo que Deus já fez em nossa vida. Me lembro de Davi, quando foi enfrentar um grande adversário, um grande inimigo, o nome dele era Golias.
E antes de enfrentar Golias, Davi diz assim, uma declaração linda. Davi diz assim: sabe por que eu sei que Deus vai me dar vitória sobre Golias? E as pessoas perguntam, por que, Davi? Ele diz assim, porque eu já vi o que Deus é capaz de fazer. Antes de enfrentar Golias, eu já enfrentei outros Golias, eu já enfrentei outros desafios. Olha, já matei um urso, já matei um leão. Quando eles vinham atacar as ovelhas do meu pai, eu saía em defesa, e Deus me deu uma capacidade tão grande que através de mim Deus fez sinais e maravilhas no meu passado, continua a fazer, e eu sei que Ele fará. O mesmo Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele fez, Ele fará de novo. Quantos sinais Deus já operou em teu favor? Lembra disso? De onde Deus te tirou? Sabe aquela porta gigante? Foi Deus que abriu. Talvez você não acreditasse, talvez eu não acreditava, mas Deus fez. Aquela paz sobrenatural, lembrar daquela alegria que apareceu, que Deus fez surgir, daquela porta que Deus abriu, lembrar dos grandes sinais de Deus, dos milagres no deserto, quando você andava num deserto terrível, Deus operou sinais, operou maravilhas, mandou maná, mandou nuvem para te proteger, coluna de fogo para te aquecer. Deus já fez e Ele fará, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Vacine-se contra o vírus do desânimo. Traga à memória aquilo que Deus já fez na tua vida. E aí você vai ver surpreso. Começa a contar as bênçãos, como era um hino antigo, eu gostava de cantar na minha infância. Conta as bênçãos e conta quantas são, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. É isso que Abacuque diz. Ainda que falte tudo, eu sei que uma coisa não vai faltar. Não vai faltar a presença de Deus na minha vida. Não vai faltar a graça de Deus sobre mim. Não vai faltar a paz que excede todo o entendimento. Então, nesse congresso, cujo tema é Bom é ter esperança, eu quero desafiar você que me ouve, você que me assiste, a, pela fé, declarar e praticar esses 4 passos. Em primeiro lugar, pare de usar máscaras. Pare de fingir que está tudo bem. Pare de fingir que você não está triste. Pare de fingir que você não tem inveja. Pare de fingir que você não tem raiva. Pare de fingir que você não tem medo. Pare de fingir que o teu casamento está em crise. Pare de fingir. Tire as máscaras. Abra o seu coração para Deus. Segundo desafio é desconfinar a fé. Talvez a sua relação com Deus foi para a quarentena, foi para o confinamento, foi para a caverna. Deus te chama a desconfinar. Deus te chama a abrir e ter uma relação, como Abacuque disse, vou para a torre de vigia. Deus vai dizer algo. Deus vai dizer algo. E eu preciso ouvir o que Deus tem a dizer. Que vozes você tem ouvido? Higienize a tua alma, limpe o teu coração, purifique o teu coração com o desinfetante da palavra, é o sangue de Jesus. O sangue que nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. E receba hoje a vacina contra um vírus terrível, que é o vírus do desânimo, que nos faz esquecer o que Deus já fez, que nos faz apagar da memória o quão bom é Deus, o quão poderoso é Deus, o quão fantástico é Deus, o quão misericordioso é Deus. Esse vírus nos faz esquecer, ele apaga, deleta da nossa memória as ações de Deus e aí coloca dúvida no nosso coração. Eu quero que você traga à memória de onde Deus te tirou, as portas que Deus já abriu, as curas que Deus já manifestou, os livramentos que Deus já te deu, as bênçãos que Deus já derramou, os milagres, os sinais, os milagres no deserto que Deus já fez na sua vida e na minha vida. Traz isso à sua memória e aí vai acontecer algo incrível. Você vai ter um relacionamento com Deus do tipo relacionamento ainda que. É o relacionamento ainda que é o Abacuque 3,17.
ainda que não haja figo, nem uva, nem azeite, nem gado, nem rebanho, nem carne, nem leite, eu me alegrarei no Senhor. Que esta palavra encontre um espaço muito profundo no teu coração. E que esta palavra que vem do Senhor encha a tua alma de esperança. Em nome de Jesus. Quero te convidar a orar. E pela graça que me foi confiada, eu quero declarar libertação e vitória sobre a tua vida. Pai, em teu nome, agradeço pela tua palavra que é tão linda e tão profunda e que penetra, Senhor, em áreas tão escondidas. Trata sentimentos que nunca foram ditos, emoções que nunca foram tratadas, que nunca foram partilhadas, medos que nunca foram enfrentados. O Senhor, como diz a tua palavra, é uma espada que penetra e que é profunda e que nos faz, como um espelho, olharmos para nós mesmos, olharmos para ti e olharmos para nós. Senhor, pedimos que neste congresso em que refletimos sobre esperança, nos ajude, Pai, a parar de usarmos máscaras, a pararmos, ó Deus, de representar, de fingir e buscar a tua ajuda para sentimentos e medos e comportamentos que nos desviam da tua presença. Senhor, nos ajude a desconfinar a nossa fé. Nos ajude, ó Deus, a sairmos desta quarentena espiritual em que congelamos, em que nós nos fechamos para ti. Abra o nosso coração, desconfina a nossa fé, que possamos romper com cadeias, com grilhões, com prisões que nos afastam do Senhor. Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a que possamos ser higienizados com o sangue de Jesus. Purifica e limpa a nossa alma com o sangue do Cordeiro, para que a tua obra seja avivada em nós e através de nós no mundo em que vivemos. Vacina, Senhor, o meu coração e das minhas irmãs e dos meus irmãos contra o vírus do desânimo. Que possamos trazer à memória tudo o que o Senhor já fez, tudo o que o Senhor é e aquilo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. É a oração que nós fazemos a Ti. Obrigado pelo Teu abraço. Obrigado porque Tu és um Deus que abraça, um Deus que consola e ampara. Não estamos em crise, estamos em Cristo, firmados não na areia, mas na rocha, para que quando vierem os dias maus, não sejamos abanados, mas que estejamos firmados no Senhor. Esta é a oração que fazemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.